Vamos lá, então. Sejam bem-vindas ao nosso plano B. A live que era para ser no YouTube vai ser transferida para para o Insta, porque o YouTube não deu certo. E agora tem um gato que quer tomar minha água. Gente, o que tá acontecendo? Vamos lá, né? Facilidade, por favor. Tudo bem, gente? Agora eu vou falar, né, com vocês direito. Vamos relaxar, baixar as barreiras. Vocês estão me ouvindo, né? Então vamos lá, eu vou salvar essa, tá, gente? Eu vou salvar, porque como deu várias coisas, né, erradas, então eu vou salvar pra todo mundo poder assistir de novo, tá? Com calma, com tranquilidade, tudo dentro do certo, porque como a gente atrasou, né, senão não é justo perder um pouquinho, né? Então vamos lá, galera, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos começar aqui pelos avisos, então. Vou pedir para vocês apertarem o coraçãozinho pro Instagram entender que a live, né, tá rolando, que as pessoas estão gostando, para que ele mostre para outras pessoas. Tudo bem, era pra ser por aqui, coisas do universo, sim. Vamos lá, respira e vamos, né? Então, tem um aviãozinho aqui embaixo. Se você perceber, não precisa ser agora, tá? Assim, em algum momento você pensar assim, nossa, tal pessoa podia ouvir, é isso. Tem que saber dessa live, ou até depois, quando acabar, pega esse aviãozinho, manda para as pessoas que você conhece, tá? As amigas, porque uma coisa que eu percebo muito, que é importante a gente ter com quem conversar sobre o que a gente absorve, né? E às vezes a gente faz uma aula super legal, acaba tá pilhada assim, louca, e não tem com quem comentar. Então chama suas amigas, chama outras empreendedoras para fazer parte, tá? Queria dizer que essa aula, né, que eu vou dar agora, gratuita, uma vez por semana, ela faz parte de todo um posicionamento, né, que eu tô começando a mostrar mesmo para as pessoas, né? Para mim é muito forte a questão de compartilhar o meu conhecimento, né? Eu não quero que só as pessoas que possam pagar por isso tenham acesso, né, ao meu conhecimento, então, ao que eu estou estudando. Então é uma forma de compartilhar com o mundo, né, e tudo que eu estou aprendendo. Claro que isso só é possível também porque, né, pessoas colaboram também com o dinheiro, com a energia do dinheiro. Então, se não fosse isso, eu não, né, também não teria tempo para poder estar disponibilizando esse conteúdo aqui gratuitamente, tá? Então, o gato sentou em cima do de onde eu tinha organizado a minha aula, mas eu vou puxar pra cá. Ângela acabou de entrar aí também, né? Então, gente, se alguém entrar aí perguntando, tipo, por que não tá no YouTube, vocês me avisem, por favor, tá? Outro aviso que eu vou dar é o seguinte: tirem print, se for um conteúdo valioso pra vocês, se fez diferença, tirem um print aí da tela, ou então tirem um print do caderno onde vocês estão anotando, porque hoje é uma aula mesmo, então tragam um caderno, quem não pegou ainda pegue, pra anotar, porque tem muito conteúdo, tá? Então é legal anotar mesmo, porque senão a gente esquece. Então tira uma foto, me marca, coloca a hashtag realizadora detectada. Depois entrem, procurem por essa hashtag e deem uma olhadinha lá em todo o material. Algumas pessoas, né, que eu estou convidando, já estão postando lá, né, com a hashtag realizadora detectada. E é legal que fica ali um registro de todas as realizadoras que estão aí botando seus projetos na prática, tá? Então é legal para uma para ver o trabalho da outra, enfim, né? Fortalecer aí esse senso de comunidade mesmo, né? Que eu quero que a gente tenha, tá? Então vamos lá. Então o que a gente vai ver na aula de hoje, gente? A gente vai ver o que é conteúdo, o que é conteúdo, para que serve o conteúdo, por que a gente não pode deixar de fazer conteúdo. E a gente vai fazer um exemplo prático, tá? Então, no final da aula, a gente vai fazer aqui um exemplo prático de como criar um conteúdo, tá? Então, fique até o final, porque no final a gente vai fazer esse exercício. Vocês vão me falar aí, a gente vai pegar um caso e vai fazer um exercício prático, tá? Então, vamos começar? Todo mundo pronto aí? Me manda aí um joinha se tá todo mundo me ouvindo, se todo mundo tá acompanhando. Vão falando comigo pra eu saber se vocês estão aí, tá bom?
Então vamos lá, primeiro, né? O que é conteúdo, gente? Porque todo mundo fica falando, né? Conteúdo, 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 conteúdo. E a gente acaba fazendo um monte de postagens, né? No Instagram, enfim, todas as nossas redes sociais. E a gente tá. E pra gente isso é conteúdo, né? De certa forma é conteúdo. Mas existe um tipo de conteúdo que é o seguinte: a maior parte das pessoas acha que conteúdo é você colocar ali a divulgação do seu produto ou o que você vai fazer, né? Então assim, eu vou fazer uma live semana que vem, gente, que vai falar sobre isso, ou hoje vou fazer tal coisa que vai falar sobre isso. Então assim, isso não é conteúdo, isso é você tá informando as pessoas do que você tá fazendo, né? É importante isso? É importante, mas ainda não é conteúdo, tá? Conteúdo é tudo aquilo, né, que você tudo aquilo que você comunica aqui, né, nas redes sociais, que gera valor para o seu cliente ideal, né, para sua persona, tá? Então, quando eu falar em cliente ideal, que é a pessoa que você tá focando a sua comunicação, eu vou falar em persona, tá? Para ficar mais fácil. Então, para quem não sabe o que é persona ainda, lá no meu Insta tem um destaque que fala, tá? Sobre persona, cliente ideal. Então assiste lá que vai ficar mais claro um pouquinho, tá? Sobre o que é persona. Eu acabei nem me apresentando, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas me conhecem, mas tem acho que umas 2 ou 3 pessoas que não me conhecem. Eu sou a Fabiana, isso vocês já sabem. Eu sou empreendedora há muitos anos, né? Então eu sou artista, sou produtora, sou empreendedora, sou terapeuta energética, ou seja, sou uma pessoa multipotencial, tá? Faço muitas coisas, tenho muitos interesses e eu uso da produtividade para conseguir, então, realizar mesmo tudo que eu quero, tá? Então, eu uso muitas ferramentas de produtividade para conseguir realizar tudo que eu quero, juntando todas as minhas partes, não precisando seguir o que todo mundo fala, né? Que assim, você é cheia de ideias, não faz nada, você começa um monte de coisa e não termina. Não, eu consigo criar minhas formas de trabalhar dessa forma, juntando tudo que eu sou, tá? Então, só pra quem não me conhece, mais ou menos aí rapidinho, é isso que eu sou hoje. Então, vamos lá, voltando pro conteúdo, né? Então, o que é o conteúdo? É tudo aquilo que a gente coloca nas redes sociais. Então, pode ser uma arte visual ali parada, pode ser um vídeo, pode ser uma live, pode ser um texto, tudo isso é conteúdo. Mas como que a gente caracteriza que é um conteúdo? Se você está produzindo ali alguma coisa que está ajudando, né, que está contribuindo com a vida de alguma pessoa. E geralmente a gente faz o nosso conteúdo voltado para a nossa cliente ideal, para a nossa persona, tá? Então isso é conteúdo. Então pensa aí, quando você posta ali então na sua rede social alguma coisa que está falando do que você fez ontem, né, o que você gosta de comer, enfim, tem algumas coisas que a gente posta na nossa rede social que não vai agregar nada pra vida de ninguém, né? Que é só uma informação, enfim, é uma informação que a gente, né? Geralmente é assim que a gente funciona no nosso Instagram pessoal, quem tem um Instagram só pessoal, né? É isso, você tá compartilhando um pouco da sua vida com as pessoas, que é legal também, né? Mas assim, não é um conteúdo que vai ajudar a pessoa ou a resolver uma questão que ela tenha, né, uma dor que ela sente, uma necessidade que ela tenha, ou ajudar a pessoa a chegar mais perto de um sonho dela, realizar um sonho que ela tem, tá? Então, geralmente os conteúdos, eles têm essas duas características, ou ele tá ajudando a pessoa a realizar um sonho, né, uma vontade, um desejo, tá facilitando isso, ou então ele tá ajudando a pessoa a curar uma dor, uma necessidade, alguma coisa que ela tem, tá? Então isso é criar um conteúdo de valor, isso que é um conteúdo, tá? Aí, pra que falei que a gente ia ver o que é um conteúdo, pra que serve o conteúdo, né? Pra que vocês acham que serve, gente, fazer conteúdo? Me fala, tipo, né? E como que tá aí? Vocês estão já gerando conteúdo? Vocês estão fazendo conteúdo que tá ajudando, né, a persona de vocês? Como que é? Coloca aí pra mim saber, tá? Como que vocês já estão nessa fase aí de conteúdo. Enquanto isso eu vou continuando, tá? Então assim, pra que serve o conteúdo? Ele serve, né, eu acabei de falar, pra essas duas coisas, mas ele também serve pra gente criar vínculo com as pessoas, sabe? Então assim, o conteúdo ele serve pra gente criar vínculo, ele serve pra pessoa criar, pra gente gerar confiança, né? Então o que acontece? Vou dar um exemplo.
Por exemplo, se eu começo a gerar aqui um conteúdo, por exemplo, eu tô fazendo aqui uma live para falar sobre conteúdo. Então vocês estão começando a ver que eu entendo sobre esse assunto. Então, Ju, é isso mesmo, né? Geralmente a gente pode... Eu também comecei assim, tá, gente? Tipo, todo mundo começa por algum lugar. E é mais importante começar, né? Estar nas redes sociais do que não estar. Então, a gente começa assim. Pois é. Então, o que acontece? Eu tô aqui gerando um conteúdo de valor, né? Tô ensinando vocês, né? Algumas coisas que eu já aprendi e que vai ajudar vocês, então, a criar conteúdo. Então, o que acontece? A gente cria um vínculo, porque aqui eu tô começando, vocês estão percebendo como que eu sou, qual que é o meu jeito, vocês estão percebendo, vocês estão confiando que, assim, ela entende do que ela tá falando, né? Então, o que acontece? A gente vai criar um vínculo, então, quando eu ofertar o meu produto, quando eu mostrar pra vocês o que eu vou ofertar, você já me conhece, você já criou um vínculo comigo, então a probabilidade de você comprar de mim é muito maior do que quando você só vê uma propaganda, porque se você vê a propaganda de 10 pessoas e você não conhece ninguém, você conhece uma pessoa, e você tem algum vínculo com essa uma pessoa, você vai comprar da pessoa que você já criou um vínculo. Faz sentido pra vocês? Da pessoa que você já confia, da pessoa que já te gerou valor gratuitamente. Você já usou o conteúdo gratuito daquela pessoa, então você já viu que aquilo faz sentido. Então é pra isso que a gente faz, pra que serve, né? É isso, né? Pra isso que serve. Bom, todo mundo aqui então já tá começando no compartilhamento de conteúdo. Que bom, fico muito feliz, gente, muito feliz mesmo. E por que eu não posso deixar de fazer conteúdo, né? Muitas pessoas têm uma dificuldade que é estar presente nas redes sociais, né? Mas por que a gente não pode deixar? Alguns dos motivos eu acabei de falar, né? Que é pra gente gerar esse vínculo com as pessoas, né, gerar essa confiança, mas também tem um outro motivo que é assim, quanto mais a gente é visto, né, quanto mais a gente cria mesmo uma relação, que a gente se vê todo dia você vai lá, você me vê, você sabe o que eu tô fazendo, você, né, tá vendo o que eu tô estudando, então assim, quanto mais a gente é visto, mais a gente é lembrado, então por isso é muito importante estar, né, fazendo conteúdo. E o que acontece? Por que você não pode deixar de fazer conteúdo? Porque se você não faz conteúdo, o que acontece? Você não tem cliente, você não tem a sua agenda cheia, você não está gerando valor para as pessoas não estão compartilhando o seu trabalho por aí, né? Você não divulga o seu trabalho. Então, se você não faz conteúdo, né, tudo isso acontece. Então é por isso que você tem que fazer conteúdo, tá? Aí tem gente que vai falar assim, mas eu nunca fiz conteúdo, eu sempre tive clientes, eu sempre fechei os meus trabalhos. Tá, mas a gente, né, agora muitas coisas mudaram, né? Então assim, imagina, todo mundo de repente foi pra internet, porque a gente não tem ali mais o vínculo das pessoas, né, no presencial. Então, a gente tem que se diferenciar de alguma forma, né? Então, quantas pessoas você conhece que ficam só divulgando o produto delas e não fazem nenhum conteúdo e você não consegue criar nenhum vínculo com aquela pessoa ou algum tipo de confiança ou perceber a energia da pessoa, porque quando você tá aqui, você tá percebendo a energia da pessoa, né? Quantas pessoas a gente conhece que são assim, né? Que estão fazendo o trabalho assim. E aí, se a gente faz diferente, a gente se destaca, né? Isso é aquilo de ser você mesma, né? Se eu sou eu, se eu mostro né, quem eu sou, então eu consigo realizar as coisas que eu quero. Mais pra frente a gente vai ver um pouco dessa questão da personalidade. Então ficou claro pra vocês essas três coisas, né? Que é o conteúdo, pra que serve o conteúdo e por que a gente não pode deixar de fazer o conteúdo. Tá claro, né? Agora a gente vai... Deixa eu olhar aqui, tá, gente? Tô olhando minha colinha porque eu separei bastante coisa. Então tá, então a gente, né, já entendeu isso, já identificou isso. Agora a gente vai por uma coisa que é: o que impede você então de fazer conteúdo? Me fala, o que impede vocês de fazer o conteúdo? De realizar mesmo isso, de criar esse conteúdo dessa forma? Eu fiz aqui uma listinha de algumas coisas que eu sei já que é o que me impedia e que é também o que eu percebo que impede muitas pessoas, né? Mas eu quero saber aí de vocês. Quais são então as dificuldades que vocês têm quando fala em criar conteúdo? Tipo, né? Fala aí pra mim.
Vou contar algumas aqui enquanto vocês falam, tá? Mas o que mais chega pra mim é assim: se eu começar a criar, deixa eu ver, muitas vezes achar que não interessa tanto aos outros. Olha só que legal, muito legal. Tem uma coisa que é o seguinte, tipo, bom, eu vou falar no final, mas deixa eu ver aqui. A segurança, se o tema for interessante, se o tema interessa mesmo. Olha que legal isso, então, né? Isso eu não tinha listado aqui, mas é bom saber. Né? Tipo, que saber se o seu conteúdo interessa para outras pessoas. Bom, já vou falar aqui o seguinte. Sim, o seu conteúdo, ele interessa para alguém. Porque o que acontece? A gente tem um mundo aí, sei lá, com milhares de bilhões de pessoas, sei lá quantas pessoas existem no mundo. Sempre vai interessar alguém. Sim, sempre vai interessar alguém. Porque a gente tem, como eu falei, é uma quantidade enorme de pessoas no mundo. E assim como você se interessa por esse assunto, existem muitas outras pessoas que se interessam por esse assunto também, tá? Então, fiquem tranquilas que sim, tem gente que se interessa. O que acontece é que às vezes essas pessoas não estão ali no nosso Instagram, né? Ou no nosso YouTube e tal. Isso é uma questão de começar a criar conteúdo com esse tema. E aí você vai ver que as pessoas que se interessam vão começar a chegar perto, tá? Então muitas vezes o nosso Instagram, ele tá ali cheio de gente que é da família, que são amigos. E realmente eles podem não se interessar por esse conteúdo, né? Porque eles estão ali porque eles gostam de você, porque você é da família deles e ponto. Não é porque eles gostam do seu trabalho, né? Ou porque eles se interessam no tema do seu trabalho. Então a gente começa a fazer postagens ali, aquelas pessoas nem estão se importando, então a gente acha que não interessa, tá? Mas assim, na verdade é porque você não tá alinhado, não tá fazendo a comunicação direto para essas pessoas que podem se interessar. E aí, por isso que é importante, né, saber quem é a persona. Mas a gente vai chegar lá, porque eu queria, já com esse tempo que eu tô pesquisando, queria aqui mais ou menos um método, um jeito aqui, que tem 3 passos que vai resolver tudo isso que vocês estão falando já, tá? Deixa eu ver. Tem que ter o Insta aberto, então? Sim. Se a gente quer criar conteúdo, se a gente quer se comunicar com pessoas que não são só as pessoas que a gente conhece, tem que ter o Insta aberto. Tipo, porque é isso, senão quem vai te seguir, né? Tipo, quem vai chegar até você, até tem um limite de pessoas, né? Tipo, que te conhecem e que vão chegar até você. Mas é isso que eu acabei de falar. Essas pessoas não são as pessoas que são as pessoas que vão ser os seus clientes. Babadeira? Pois é, gente. Vamos lá. Então, então depois eu vou dar os 3 passos aqui que a gente tem que fazer pra conseguir, então, criar um conteúdo que vai chamar essas pessoas, tá? Mas vamos continuar aqui. Então, assim, olha, tem outras coisas que impedem a maioria das pessoas também de fazer, tá? Que é receber o julgamento. Então, a gente acha, isso que a Rafa falou aí, de, ter um Insta aberto. Por que geralmente a gente não tem um Insta aberto? Porque a gente não quer que pessoas que a gente não conheça nos olhem, né? Não vejam as nossas coisas. Então isso tem a ver com receber julgamento, com receber olhar, né? De fora, de pessoas que a gente não conhece. Tem gente que tem que um impedimento as pessoas vão me julgar, vão falar que eu sou blogueirinha, né? Tipo, vão falar que agora eu sou... Eu mesma, eu recebi vários desses tipos de comentários, as pessoas falando assim, agora você vai virar youtuber, né? Porque eu divulguei que ia fazer aula no YouTube. Tipo assim, eu pensei, ok, quais os conceitos que eu tenho do que seja youtuber, né? Tipo assim, se eu tenho então um conceito de que ser youtuber é ruim, então eu não vou querer ser youtuber, eu vou arrumar um jeitinho de me boicotar pra não ser youtuber. Mas, e se eu mudar então a minha visão sobre o que é ser youtuber, né? Tipo, então começa aí, mudar um pouco das crenças que a gente tem sobre o que sobre o que a gente tem medo de receber o julgamento, tá? A outra coisa a família, né? Tipo, que tá ali perto, família ou os amigos. Então, quando a gente gosta muito das pessoas, o que elas acham da gente importa, né? Então, se elas vão achar que eu sou blogueirinha, se elas vão achar que eu sou youtuber, se elas vão achar que eu sou louca, qualquer coisa que as pessoas vão achar, às vezes a gente se para porque a gente tem medo desse julgamento. Então, a gente fica ali parado, não quer ir em frente, não quer dar um passo a mais, porque tem isso aí, tá? Muito forte. A outra coisa é porque às vezes a gente não sabe mesmo, a gente não tem ferramentas, né? A gente não tem noção de, por onde que eu começo, o que é essas coisas, né? E aí é isso, a gente então tem que investir em conhecimento, né? Blogueirinha, é exatamente isso, gente.
Ela tá falando como criar... Ah, tá, você tá falando com uma outra pessoa, tá. Então, tipo... não sei o que fazer, a gente resolve, então, indo estudar, né, gente? Se a gente acha que, nossa, não sei fazer conteúdo, então, por exemplo, vem para uma aula aqui, vai aprender o que é conteúdo e tal. Então, quando a gente não sabe, é muito fácil de resolver, é só ir atrás de saber o que a gente não sabe, né? Tem uma frase que eu ouvi uma vez que é muito legal, que é assim: se tudo não está dando certo, é porque eu não vou lembrar a frase direitinho como é, tá? Mas assim, é algo parecido com isso, assim, se as coisas não estão dando certo ainda, é porque eu não sei ainda alguma coisa que eu preciso saber, sabe? Não é porque assim, ai, tipo, eu não presto, ou eu não sirvo pra isso, tal. Então é assim, então é porque eu não sei de algum conhecimento ainda que eu preciso saber, então, né, tem que ir atrás do conhecimento. Tá falando youtubers como você? Tipo, ai meu Deus, não fala que eu sou youtuber. Tô brincando, gente, tudo bem, pode vir. E que venha também todo o dinheiro que esses youtubers tenham, tá? Pode vir o julgamento, mas que venha o dinheiro junto, certo? Tipo... Então, se precisa aprender algo, é isso, gente, focar em conhecimento, tá? É muito importante a gente fazer isso. Eu não sei se vocês viram, eu fiz uma postagem outro dia que só nesse semestre eu já fiz milhares de cursos, eu já gastei uma fortuna em curso. Pra então eu poder, tipo, né, compartilhar e chegar onde eu quero, né? Eu tenho ali o meu objetivo, quem faz a mentoria comigo, tem umas pessoas aqui da mentoria, sabem que a gente tem ali uma... Né, até quem participou do Esquenta pra Mentoria Brotar também, né? Tem lá a mulher que a gente deseja ser e o meu foco é aquele. Então, tipo, tudo bem, eu vou... Durante esse caminho eu tenho que investir em mim, enfim, tá? Mas é isso. E a outra coisa também que muitas pessoas apresentam como dificuldade é a frequência, tá? É tipo assim, mas eu preciso estar nas redes sociais, mas eu não tenho tempo, né? Tipo, então, aí a gente tem que pensar o seguinte, tipo, se você trabalhasse num trabalho, tipo assim, você trabalha então no escritório, digamos que você é arquiteta e trabalha no escritório, você tem que ir lá no escritório tantos dias da semana durante 8 horas. Você tem tempo pra ir lá trabalhar, não tem? Então, se você vai trabalhar com a internet, se a internet é o que vai ser o seu trabalho, você tem que ter tempo de estar na internet. É muito óbvio. A gente não tem que levar como uma coisa de fora, entendeu? Tipo assim, é uma coisa extra. Deixa eu ver. Eu acho que as pessoas têm muito preconceito com o YouTube, mas é uma plataforma maravilhosa. Com certeza, é uma riqueza, gente. Hoje em dia, tudo que você quer saber, você vai lá no YouTube. Imagina o que é isso. Né? Imagina, sei lá quantos anos atrás a gente não tinha isso. Deixa eu ver, aprendo muito lá, verdade, concordo, eu também aprendo muito lá, total, gente. Pois é, então, ó, vamos descriar essa crença de que youtuber e blogueirinho e youtuber é ruim, porque não é, né? Então, assim, o que tem aí que a gente acha que é ruim, né? Talvez a gente... Aí tem que fazer uma autoinvestigação, tá? Por isso que eu acho que também fazer a autoinvestigação é primordial pra gente, para um processo de empreendedorismo. Pra gente conseguir olhar e ver tudo que a gente não faz porque tem um bloqueio aí, tá? Então é importantíssimo. Então vamos lá. Então, pra quem não consegue tá ali sempre nas redes sociais, então a gente pode quebrar em partes a coisa. Então assim, começar aos poucos, tá? Então assim, se você acha que você não vai ter 7 dias da semana pra ficar no Instagram, então você começa com 3 dias, fazendo postagens 3 dias, e você vai aumentando, porque como eu falei, né, se o seu trabalho agora é na internet, então o seu trabalho é na internet. Então você reserva aí tantas horas do seu dia para estar na internet, para fazer os stories, para fazer as postagens, para fazer o que você tiver que fazer, tá? Se esse é o seu trabalho, faz parte do seu trabalho, tá? Como alavancar seus conteúdos no YouTube? Olha, tem muitas coisas, né, que você tem que se fazer pra alavancar o conteúdo no YouTube. Mas acho que a principal é gerar conteúdo, né, como a gente tá falando aqui. Então, assim, se você começa a gerar conteúdo no YouTube, se você começa a postar seus vídeos lá, se você começa a divulgar para as pessoas que lá tem um canal e chamar as pessoas para irem lá, automaticamente você já vai estar movimentando o YouTube. E aí tem várias outras coisas que você aprende, né, quando você começa a fazer
a se especializar mais, né, que é, por exemplo, a copy, é a headline, né, que o pessoal fala, que é a chamada que você vai fazer, porque no YouTube, querendo ou não, se você tá só olhando assim, você vai olhando, você se para pelas chamadas, né? A chamada tem que ser importante no YouTube, então a comunicação do YouTube é visual também, né? Então você tem que olhar ali pela chamada, você tem que olhar, por exemplo, a busca que você coloca. Então, assim, como que você procura alguma coisa no YouTube? Tipo assim, como que a gente procura alguma coisa no YouTube? Como criar conteúdo, por exemplo, né? Você procura isso, você escreve isso, como criar conteúdo. Então, assim, se a sua chamada tá escrito como criar conteúdo, o YouTube vai te mostrar, tá? Mas isso é aos poucos com o tempo, porque, né, é isso, você tem que começar a produzir conteúdo, estar naquela rede social, para que o YouTube comece a te mostrar para outras pessoas, tá? O YouTube ainda, nesse sentido, ele ainda é melhor que o Instagram, porque ele tem, pro YouTube, é muito importante que ele ter pessoas novas, ele quer mesmo que tenha um monte de YouTubers. Então ele dá mais possibilidade de mostrar, ele mostra mais do que o Instagram. O Instagram já ele quer monetizar essa amostragem para as pessoas, né? Então ele quer que você patrocine. Então, por exemplo, as pessoas que me seguem, elas todas não são as pessoas que veem as minhas postagens, né? Então tem essas diferencinhas aí do YouTube pro Instagram, tá? Bom, então falamos aqui vários itens, tá, gente, que atrapalham as pessoas e que as pessoas se param né, e não conseguem, então, criar conteúdo, né? Uma é não saber se o conteúdo é interessante. Então, se você não sabe se o seu conteúdo... Primeiro que você tem que confiar muito no seu conteúdo, você tem que gostar muito e você tem que fazer ele se tornar interessante. E a gente vai aprender aqui, né, como fazer ele ser interessante. Mas essa insegurança, se é interessante, não tenha, né? Se conecte com as pessoas que se interessam por esse assunto, tá? Energeticamente e também praticamente, porque também não adianta a gente só falar em energia e não ter prática, né? A gente tem que ir pra ação. É muito mais difícil promover um projeto no Instagram do que no YouTube, com certeza, porque o YouTube ele te favorece mesmo a isso. Mas o Instagram, por outro lado, o Instagram ele é uma outra mídia que ele proporciona a gente conversar, né? Então, assim, você me manda um direct hoje, eu vejo hoje, né? No YouTube não, a gente não tem tanto conversa no YouTube, tá? E a conversa, né? Tudo isso que a gente tá falando aqui, a gente tá gerando valor pro nosso cliente ideal. Pra quê? Pra gente chegar numa conversa, pra pessoa ter o desejo de comprar da gente e a gente, então, chegar e vender os nossos trabalhos, tá? Então, vamos lá. Então, vamos pro próximo passo, porque senão não vai dar tempo, porque aqui só tem 1 hora, tá? Eu ia fazer um pouquinho mais do que 1 hora, mas, né, como tudo mudou, então, vamos lá. Então, a gente falou um pouquinho... se organizar com antecedência também é importante. Por exemplo, se eu quero fazer conteúdo, aí todo dia eu tenho que pensar num assunto. Não, se programa com antecedência, sabe? Os assuntos que você vai fazer pra semana. Aí já faz as artes com antecedência, que aí você pode olhar tudo direitinho, deixar tudo bonitinho. E aí você pode até programar isso tudo pra ir postando sozinho, né? Pelo Facebook você consegue postar no Insta e consegue também postar no YouTube. Enfim, dá pra gente otimizar isso muito, tá? Com ferramentas de produtividade. Por isso que eu acho muito importante ter essas ferramentas, tá? Usar tudo isso. Deixa eu ver aqui. Bom, as coisas que eu... Aí uma coisa muito importante, que eu já falei, mas eu queria falar de outra forma, é assim, a gente tem que se conectar com a energia, né, de contribuição que a gente vai ser para as pessoas. Então, por exemplo, se eu percebo que vai ter um julgamento de assim, você é uma blogueirinha e tal, instantaneamente eu me conecto assim, eu tenho certeza que vou ajudar e vou colaborar com a vida de tantas pessoas, e essas pessoas vão colaborar tanto com a minha vida, né, tipo, que ok, tipo, a pessoa falar que eu sou blogueirinha, sabe, tipo, é ok a pessoa me julgar de qualquer jeito que seja. Porque assim, eu me conecto com a abundância que tem isso, sabe? Com a abundância de tá, né, compartilhando o meu conhecimento, com a abundância que eu vou receber por estar gerando tanto conhecimento. Então, quando a gente tem que colocar a nossa energia no que é importante, tá? Quando a gente coloca a nossa energia no que não é importante, no que vai colocar a gente pra baixo, é pra baixo que a gente vai. Quando a gente coloca a nossa energia no que vai aumentar a nossa potência, é aumentar a potência que vai acontecer. Então é isso, se conecta com essa energia, se conecta com essas pessoas que vão receber de você e vai nisso, tá? Tipo, vai nisso.
As pessoas que chamam de blogueirinha não conseguem tirar os seus projetos do papel. Total! Geralmente é isso, né, gente? As pessoas que ficam ali te boicotando, te colocando pra baixo, te colocando dúvida, te colocando insegura, são as pessoas que estão infelizes e não conseguem fazer, né? Então, é pra essas pessoas que a gente vai se conectar? É pra essas pessoas que a gente vai dar nossa energia? Não, né? Então, a gente tem que escolher aí com quem a gente se conecta, com quem a gente, né, pra quem a gente dá atenção, com quem a gente gasta a nossa energia, tá bom? Então, vamos para a criação de conteúdo. Gente, então, pra quem tá depois, a live que ia ser no YouTube veio pro Instagram, porque no YouTube não deu certo, minha internet do computador caiu. E então eu tô fazendo com a internet do celular aqui pelo Insta, tá? Mas isso vai ser bom, porque então essa live vai ficar gravada, todo mundo vai poder assistir depois, vocês vão poder mandar pras pessoas aqui no aviãozinho, depois vocês vão poder comentar lá embaixo da live. Eu vou pedir pra vocês que, se essa live gerou valor, pra vocês comentarem lá, tipo, vou escrever umas coisinhas, e vocês me falem qual foi o maior insight que vocês tiveram nessa live, sabe? Como que ela contribuiu com o negócio de vocês. Me contem, porque pra mim é muito importante saber e pra outras pessoas também saberem, tá? Então vamos então pra resolver essas questões e começar a criar conteúdo? Vamos lá. Então, o jeito que eu criei aqui, a gente consegue em 3 passos, tá? São 3 passos, claro que a gente tem que aprofundar cada passo desse, tá? Mas em 3 passos, se a gente tem essa visão do todo, a gente consegue criar conteúdo de valor, tá? Que vai te conectar com a sua cliente ideal, que vai trazer as pessoas, né? Tudo aquilo que a gente falou já antes. Quais são esses 3 passos, gente? É você saber, né? Você se perguntar, pra quem eu produzo conteúdo? Vocês sabem pra quem que vocês produzem? Pra quem que vocês produzem o conteúdo de vocês? Quem já tá produzindo conteúdo ou tá querendo produzir, enfim, quem já começou mais ou menos, vocês têm clareza de pra quem é que vocês estão produzindo esse conteúdo? Quem é a sua cliente ideal, né? Quem é a sua persona? Vocês têm clareza sobre isso? Então, esse é o ponto 1, tá? O ponto 2 é você ter muita clareza dos produtos e dos serviços que você oferece, que você quer oferecer, tá? E aí, quando você tem clareza disso, você sabe mais ou menos. Então, tá bom. Então, o ponto 2 é ter clareza. Não, peraí. O ponto 1 é pra quem produz o conteúdo, né? Que é pra minha persona. Ok. O ponto 2 é o que eu desejo vender, né? Qual que é o meu produto, qual que é o meu serviço, quais são os produtos ou serviços que eu tenho, né? Que vão contribuir com a vida dessa persona. Porque assim, vamos ter um exemplo aqui, tá? Eu tenho o meu produto, né? Tipo, por exemplo, vou falar da mentoria, né? A mentoria Brotar. É o produto que eu vendo, não só ele, né, gente? Eu tenho outras coisas, mas eu vou usar esse exemplo, tá? Mas assim, digamos que o produto que eu vendo aí é a mentoria Brotar, né? O serviço que eu ofereço para as pessoas. Eu tenho consciência, né, do que é esse produto, do que ele oferece, de quais os benefícios que ele vai causar na vida da pessoa, qual a transformação que vai gerar, né? Então eu sei que a pessoa vai começar a mentoria de um jeito e vai terminar de outra. Eu sei o que ela vai aprender e tal. E aí, eu me pergunto, tá, tudo isso que eu sei, né, tudo isso que eu ofereço, tá conectado com a minha persona, com a pessoa que eu vou impactar, né? Tipo, isso tudo tá conectado? Porque tem que estar conectado, tá? Pra gente criar um conteúdo de valor. Então eu tenho que ter muita clareza de como que o meu produto, o meu serviço vai servir essa pessoa, vai ajudar essa pessoa, tá? Então é isso, eu produzo conteúdo para ajudar a minha persona, ajudar para contribuir com a vida dela, tanto para ajudar ela a resolver os problemas dela, ou então para ajudar ela e facilitar ela a resolver os sonhos dela, tá? Então, esses 2 pontos. E o terceiro ponto é que dentro da minha comunicação, né, dentro do conteúdo que eu vou fazer, eu tenho que mostrar minha personalidade, né? E aí, por que eu tenho que mostrar minha personalidade? Porque daí entra aquela coisa da pessoa se conectar com você, porque ela tem uma afinidade com você, ela gosta de você, ela gosta do seu jeito de falar, ela gosta do seu jeito de explicar. Então tem gente, por exemplo, né, a gente falou da questão se o nosso assunto é interessante.
o nosso assunto vai ser muito interessante para algumas pessoas e vai ser muito chato para outras. A forma com que eu explico vai ser muito legal, vai super conectar com algumas pessoas e outras pessoas vão detestar o meu jeito, sabe? Tipo, então a gente tem que só ter clareza de que a gente precisa mostrar a nossa personalidade também, tá? Quando a gente vai produzir conteúdo, porque é isso que vai fazer as pessoas que têm afinidade com o meu tipo de pessoa vão se conectar comigo, tá? Ainda não, agora já aquela turma já começou, mas eu vou abrir uma outra turma no mês que vem, tá? Aí, nossa, será uma honra pra mim você participar da minha mentoria, meu Deus. Ana Lu é uma querida, é uma das professoras, assim, pedagogas, não sei se é pedagoga, né, mas enfim, professoras que eu conheço que são assim, sabe aquela pessoa que, tipo, tinha que ser a ministra da educação? É a Ana Lu. Ana Lu, você podia... Não podia mandar seu currículo porque não ia adiantar, enfim. Mas é isso, Ana Lu é a melhor, tipo, educadora, na verdade, que eu conheço. Então, vamos lá, gente. Então, o que a gente tem que mostrar? Nossa personalidade na nossa comunicação, tá? Aí, como que a gente mostra a nossa personalidade? Por exemplo, nas cores a gente mostra a nossa personalidade, no formato das coisas que a gente faz, né? Tipo, a forma com que a gente se comunica, tipo, né? Então, assim, por exemplo, se eu sou uma pessoa divertida, brincalhona, que gosta de humor, então a minha comunicação não pode ser aquela comunicação toda séria, tipo, toda formal, sabe assim? Se eu tenho uma linguagem que eu falo, uma linguagem meio bagunçada, meio misturada, então eu tenho que falar assim. Eu não tenho como ficar fingindo ser uma coisa que eu não sou, tá? Por quê? Porque daí o que acontece? Eu vou atrair um monte de gente que pensa que eu sou de um jeito. Só que aos pouquinhos a gente não consegue. O esforço que a gente faz pra não ser quem a gente é muito grande. Então chega uma hora que a gente não consegue dar conta. Essas pessoas todas vão sair de perto, porque elas, né, não estão conectadas com quem eu sou de verdade. Então é muito importante a gente mostrar a nossa personalidade na nossa comunicação, tá? Então assim, se eu sou uma pessoa toda organizadinha, então, por exemplo, meu feed vai ser todo organizadinho. Se eu sou uma pessoa muito mais assim, atrapalhada, meu feed vai ser um pouquinho mais atrapalhado. Claro que assim, ele tem que comunicar a minha ideia, né? Mas assim, vai ser um pouco mais atrapalhado porque eu sou atrapalhada. Então é o meu jeito. Se eu sou uma pessoa que tem múltiplos interesses, eu vou falar no meu Instagram de múltiplos interesses. Só que eu vou fazer um recorte, né? Do que vai servir a minha persona, tá? Então, por exemplo, assim, não adianta eu ficar falando de uma coisa que eu gosto que não vai servir a nada a pessoa que é a minha persona, sabe? Então, a gente tem que... Por isso que a primeira coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai produzir conteúdo é isso. Eu produzo conteúdo pra quem? Pra mim, pros meus amigos, pra minha família ou pra minha cliente ideal, tá? Então, assim, primeira coisa, tá, gente? Tudo vai voltar pra esses 3 itens, tá? Tipo assim, tá, o conteúdo que eu produzo tá falando de coisas que vão gerar consciência na minha cliente ideal sobre o meu produto, tá gerando algum impacto, ela tá se beneficiando sobre o meu conteúdo, né? Tem a ver com o meu produto ou não? Ou eu tô falando aqui de coisa que não tem nada a ver, né? Então, é o segundo passo. Tô me comunicando da forma que eu sou, né? A minha comunicação expressa exatamente quem eu sou. Por exemplo, o meu feed, as minhas cores da paleta antes eram cores bem... tons pastéis, coisas mais calmas, mais clarinhas, mais fina e tal. Tipo, quem me conhece sabe que eu não sou tão assim, né? Eu sou uma pessoa mais assim, tipo... uma pessoa mais... eu não sei se vocês conseguem, mas eu não sou uma pessoa muito calminha, eu sou uma pessoa mais agitada, eu sou uma pessoa que fala alto, que fala bastante, que gesticula, que se mexe, que... né? Então, assim, eu não posso fazer uma comunicação toda fingindo que eu sou outra pessoa, sabe? Então é importante, por isso que, né, tem que tá tudo alinhado, tá? Então as coisas que eu gosto tem que estar alinhadas se forem coisas que vão servir pra minha persona. Deixa eu ver aqui, tinha mais umas coisas. Tá fazendo sentido pra vocês, gente, até agora? Vocês têm alguma pergunta em relação a conteúdo ainda? Porque assim, esse tema de conteúdo, ele
tem muitos subtemas, né, digamos assim, né? Então, a gente tá falando aqui de criação de conteúdo. Eu escolhi falar de criação de conteúdo hoje, dando esse geral, né, do porquê é importante, como a gente tem que fazer, tipo, o que tem que ter na nossa comunicação e tal. Então, assim, eu quis dar esse geralzão. Mas, assim, claro que a gente tem que entrar em outros assuntos, né? Tipo, por exemplo, temas que eu posso fazer, linha editorial, a gente pode fazer, por exemplo, a gente pode fazer uma outra aula com montar mais ou menos assim, de segunda até domingo, diversificar as formas dos temas, sabe, pra fazer. Então, assim, a gente pode fazer outras aulas ainda só falando em conteúdo, porque o conteúdo é uma infinidade aqui de assunto, né? Deixa eu ver aqui. Muito sentido, já quero agradecer. Que bom, fico feliz. Muito legal isso das cores. Fiz esse exercício esses dias e percebi que as cores que eu escolhi são cores que me acompanham na vida toda. Não tinha percebido até fazer o exercício. Total! Tem que ter a ver com a gente, tá? As cores. Então vamos lá, vou continuar aqui. Deixa eu só ver aqui se eu falei tudo sobre esses assuntos. Eu desejo aprender, contribuir com a pessoa, tá. Então agora, a gente podia... então essa live vai ficar gravada, tá? Porque como ela não foi lá como eu tinha planejado, essa vai ficar gravada para as pessoas perceberem também como que é a aula, como que vai ser uma aula bem prática, né? Prática no sentido de conteúdo mesmo, de entender, né, algumas coisas. E então dá pra compartilhar essa, mas as outras, nas outras semanas, não vão ficar gravadas, tá, gente? Então vão ser aulas que eu vou privilegiar mesmo quem pode participar ao vivo, quem vai estar ali comigo, porque é importante ter essa troca ao vivo e também é importante pra gente colocar as nossas prioridades, né? Um material, como eu falei, gratuito. Então, assim, eu quero que as pessoas, né, tenham essa comprometimento de estar, né, junto, tá? Então essa vai ficar, tá? Mas as outras não. Então vamos lá. Então vamos agora criar então um conteúdo que tenha esses elementos juntas pra gente, pra vocês terem uma ideia geral de como faz isso. Vamos fazer isso agora? Então pra gente fazer, vou pedir sugestões aqui pra vocês então de tema, tá? Então me falem aí qual que é, vamos começar assim, pelo produto que vocês têm, tá? Me fala aí qual que é o produto de vocês, o que você vende, né? O que você quer vender. Coloca aí pra gente escolher um pra gente criar junto. Mosaico. Que tema legal. Eu gosto de mosaico. Aula de yoga, mosaico. O que mais? Ilustração em aquarela. Quanto tempo será que falta, hein, gente, pra terminar a live? A gente começou, era 12h15, né? Tá, então tem 15 minutos, dá tempo. Técnicas de barras de axis e reiki. Ai, gente, vai ser difícil escolher, né? Autoconhecimento. Bom, olha, qualquer um que a gente escolher, a gente vai fazer, cada um vai fazer junto aí o seu, tá? Então a gente vai escolher um e vocês vão fazer juntos o exercício aí pra criar o de vocês, tá? E aí depois vocês me falem como ficou o de vocês, porque não vai dar pra criar pra todo mundo, certo? Ó, vamos lá. Ai, eu tenho dificuldade de escolher. Essa é uma característica minha, tá, gente? Não dificuldade de escolher, mas é que eu quero, né, fazer pra todo mundo. Daí é difícil de escolher, mas enfim, vamos lá, vou ter que escolher. Eu vou escolher um aqui que tem 2 temas que acho que pode servir para mais pessoas, porque a gente tem aqui 2 que são produtos mesmo, 2 produtos físicos, digamos assim, né? E tem outros que são serviços, né? Ai, meu Deus. Tem 2 de reiki. É verdade, tem 2 de reiki. Então vamos escolher aí serviços, tá? Vamos lá pro reiki. Mas é isso, gente. Todo mundo vai pegar o seu, vai pegar aí o exercício e vai fazer com o seu, tá? Então vamos lá. Vamos pegar então aulas não, né? Eu também sou reikiana, tá? Pra quem é de reiki aí. Uhul, eu sou reikiana. A Gabi também, que entrou aí também é reikiana.
Eu fiz o nível 1 e 2 de Reiki e foi o Reiki que me introduziu no caminho das terapias alternativas, tá? Alternativas não, energéticas. Então, assim, eu tenho muita gratidão aí pelo Reiki. Que é incrível, se quiserem me mandar Reiki, me mandem. Eu aceito, tá? Então, vamos lá. Então, vamos criar aqui um conteúdo. Qual que é o primeiro passo que eu falei que a gente precisava ter para criar conteúdo? Vamos ver quem aí estudou, quem aí prestou atenção na aula. Fale aí pra gente. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que saber quando a gente vai produzir conteúdo? Vamos ver se alguém vai responder. Não, ninguém vai responder. Persona, olha, muito bom, fiquei feliz. Então é isso. Primeira coisa que a gente tem que pensar, quem é a sua persona, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exercício assim bem rapidinho. Pra quem você vende, tipo, pra quem você quer vender o seu serviço? Aí pra gente pensar na persona, a gente tem que pensar assim, criar a pessoa. Então, persona não é público-alvo, tá? Depois a gente pode talvez fazer um dia uma aula sobre persona, mas assim, rapidinho, só pra entender, persona não é público-alvo, persona é uma pessoa que a gente vai criar, a gente vai escolher como sendo a nossa cliente ideal. Por exemplo, a minha aula de hoje inteirinha, eu fiz ela pensando em uma pessoa, né, que é a minha cliente ideal. Então assim, eu sei quais são as dúvidas dela, eu sei quais são as dificuldades que ela tem, e eu fiz essa aula inteirinha pensando em como ajudar essa pessoa a fazer a criação de conteúdo dela, tá? Então, qual que é a persona de vocês? Então, qual é a persona quem é a pessoa que compra, né, uma sessão de Reiki? Quem é a pessoa que se abre para receber uma sessão de Reiki? Quem é esse tipo de pessoa? Então, como que a gente sabe disso, né? Você pode fazer uma pesquisa das pessoas que você já atendeu, e aí você escolhe ali quem é a sua melhor cliente que você já atendeu. E aí, quais são os critérios que você vai usar para saber qual que é a melhor cliente, né? Eu vou falar os que eu uso, tá? Aquela pessoa que recebe então essa pessoa recebe a minha sessão de Reiki e ela realmente está aberta para se sentir transformada, né? Então ela está aberta a receber aquela sessão. A minha cliente ideal é a pessoa que sempre procura por aquele trabalho, né? Não é uma pessoa que fez uma vez e nunca mais voltou, é uma pessoa que é uma cliente fiel, né? Uma cliente que volta. É uma cliente que valoriza o meu trabalho, que paga pelo meu trabalho, né? E não fica tentando só conseguir desconto. Então, assim, a cliente ideal é a cliente ideal, tá, gente? Então, não vamos se comunicar com a cliente que vai ficar questionando se o seu trabalho é bom ou não, tá? Então, a gente tem que se comunicar com a pessoa que tá a fim de comprar o nosso trabalho, que tá a fim de saber sobre as nossas coisas, que tá disponível a pagar pelo meu serviço, tá? Então, quando você for criar cliente ideal, pensa nisso. Não vai escolher a pessoa que você tem de cliente mais difícil para ser sua cliente ideal. Mas a gente vai depois a gente faz uma outra aula para cuidar de cliente ideal. Então tá, então a gente entendeu aí então que essa cliente ideal seria uma mulher. Vou aqui criar uma cliente ideal, tá? Rapidinho. Então, digamos que a cliente ideal do Reiki é uma mulher que é casada, que é sobrecarregada, que ela tem muitas tarefas para fazer, que ela trabalha, que ela tem que fazer, ela não tem apoio em casa, então assim, ela tá super esgotada e ela precisa muito receber uma sessão de Reiki para nutrir ela, sabe, para energeticamente alinhar ela, para tratar dela, para cuidar dela mesmo, porque ela não tá sendo cuidada, tá? Então, sabendo disso, então eu já sei aí algumas coisas que essa minha cliente ideal precisa, né? Tipo, que vai ajudar ela. Só que aí então esse é o primeiro ponto, saber quem é minha cliente ideal, né? Quais são as necessidades dela, quais são os sonhos dela, né? O que ela gostaria de receber e ter. Aí, segunda coisa é, né, o que eu desejo vender e contribuir. Então eu entendo sobre o meu produto, né? Todo mundo aqui entende sobre o seu produto, né? Agora vamos só falar uma coisinha. Muita gente entende sobre o seu produto, mas se eu perguntar assim pra vocês, tipo assim, o que você vende? Qual que é o seu trabalho? Geralmente as pessoas vão responder assim, vou responder como se fosse eu da mentoria, tá? Então eu vou falar assim, a mentoria Brotar, eu vendo a mentoria Brotar. Como que é? O que é esse trabalho? A mentoria Brotar, ela é assim, ó, ela acontece
de 15 em 15 dias eu tenho um encontro com a pessoa online. Eu também tenho alguns conteúdos que ficam gravados. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu vou respondendo todas as dúvidas e ajudando as pessoas. Ela tem 3 meses de duração. É assim que é a mentoria Brotar. Tá. O que é isso, gente? Bom, já a gente volta aí nas perguntas, tá? Só pra não perder o raciocínio. Então, o que eu acabei de fazer? Eu falei pra vocês sobre quais são as características do meu produto, certo? Então, vocês todos sabem as características dos produtos de vocês, não sabem? Todo mundo aí super sabe a característica dos produtos, não sabe? Fala aí pra mim, se sabe ou não sabe. Isso acho que é bem básico, todo mundo sabe as características dos produtos. Sabe, tipo assim, como vou entregar? Eu entrego pelo correio ou entrego pessoalmente, se é um produto, né? Tem o tamanho é X, o peso é tal. Vocês sabem todas essas características do produto de vocês, não é? Mas, o que acontece? É importante saber as características, mas aí, se a gente for transpor isso para um conteúdo, ele vai ficar naquela coisa que é divulgação, né? Venda. Então, assim, se eu for fazer um post sobre o meu produto, né? Que vai comunicar com a minha persona, só falando sobre as características, que tipo de post vai ser esse? Vai ser a divulgação, né? Vai ser aquele material que é de divulgação, falando do meu curso, falando do meu produto em si. Vai ser esse material que a gente já falou que é o que a gente geralmente faz como a primeira coisa, que é produzir conteúdo. Mas a gente quer avançar, né? Então vamos avançar. Então a gente tem que saber quais são os benefícios que o nosso produto entrega para a pessoa, tá? Qual que é a transformação que aquele produto entrega para a pessoa? Então, por exemplo, quando a pessoa recebe uma sessão de Reiki, qual que é o benefício que tem? A pessoa se sente mais... eu vou falar agora de qualquer coisa, tá? Só porque eu vi que a gente já tá em 12:06. Então, assim, vocês depois adaptem melhor pro de vocês. Qualquer coisa assim, só vocês vão entender, tá? Então, tipo assim, então a pessoa recebe mais paz, né? Ela se sente melhor, ela se sente acolhida, ela se sente menos cansada, tal. Isso são os benefícios que a pessoa compra quando ela compra uma sessão de Reiki. E a pessoa, quando ela quer comprar o benefício, ela quer comprar a transformação, tá? Então, esse é um segundo tipo de conteúdo que você tem que ter. Então, é falando sobre os benefícios. A gente vai fazer depois uma outra aula para explicar como a gente pode expressar essas coisas em formatos diferentes, tá? Mas digamos que o primeiro formato que a gente pode fazer de conteúdo seria, então, algumas postagens falando sobre benefícios, né? Então, assim, 5 benefícios que o Reiki, que você recebe quando participa de uma sessão de Reiki. Aí você vai lá falar 5 benefícios que a pessoa recebe quando recebe uma sessão de Reiki. Então você já foi de um conteúdo informativo, você ainda tá num outro conteúdo informativo, mas você já tá se aprofundando um pouquinho mais, tá? Então deu pra perceber aí, segunda coisa? Tá. Aí agora a terceira coisa que a gente tem que colocar nessa comunicação é a nossa personalidade, né? Então como você vai fazer esse anúncio aí do Reiki? Como você vai fazer essa postagem do Reiki? Tem gente que vai fazer uma postagem de Reiki toda clarinha, bonitinha, aquela foto com a mão saindo luzes, que é isso que a maior parte das pessoas faz, né? Mas você também pode usar a sua personalidade para falar sobre o Reiki. Então, como que você é? Você é uma pessoa super agitada, você é uma pessoa, né, que é mais... você tem que olhar como que é a sua personalidade, como você vai usar para fazer. Então a gente tem que sair desse padrão que é, tipo, se a gente tá falando em Reiki, então eu vou fazer aquela postagem com aquela mãozinha saindo os raiozinhos do Reiki da mão. Então como que eu posso usar a minha personalidade para fazer uma postagem, sabe? Então, esse é o terceiro passo aí que você tem que colocar dentro da sua postagem. Então, por exemplo, se você é uma pessoa mais divertida, você pode, por exemplo, sei lá, pegar um meme que tenha uma pessoa jogando você pega um meme, tem um meme que eu já vi uma vez, que é tipo uma fada, que eu esqueci, ela é uma personagem bem antiga, que... eu esqueci o nome dela, mas enfim, que ela vai soltando uns raiozinhos na mão assim, tipo, eu já vi esse meme.
Então, assim, se você é uma pessoa divertida, você pode falar de reiki assim, 5 benefícios que você vai ganhar, que você vai receber se você receber uma sessão de reiki. Em vez de colocar aquela fotinho com aquela mãozinha assim e tal, você pode, por exemplo, colocar esse meme no post daquela fadinha jogando a coisa assim. Ou então uma fada com a sua varinha mágica, não sei. Mas você tem que levar pro seu lado, como é a sua forma de comunicar, tá? Tem que prevalecer o seu jeito. Então aí a gente já teve, digamos, a gente já teve 3 posts, tá? Então, assim, o primeiro post, uma informação de que você tem, então você disponibiliza o serviço de reiki, como que ele funciona, tá? Então, o serviço de reiki você tem tantas horas, né, acontece de tal jeito, é a distância, não é a distância, tá? Segunda postagem, segundo conteúdo, aquele ainda tá no conteúdo informativo, o segundo também ainda tá no conteúdo informativo, que né, tipo... até esqueci já qual foi o segundo, gente. O segundo são os benefícios, né? Os benefícios de você receber uma sessão de reiki. Você não precisa colocar assim, tá? Tipo assim, quais são os benefícios de receber uma sessão de reiki? Não. Fala sobre esse assunto. Conta a sua história, por exemplo. Fala assim, quando eu recebi uma primeira sessão de reiki, nossa, eu fiquei impactada porque eu senti uma alegria tão grande no meu coração que eu quis aprender como fazer a reiki. Esse é o meu caso de verdade, tipo... né? Então, tipo, sabe, conta uma história pra você mostrar que você vai sentir uma alegria muito grande no seu coração quando você receber reiki. Aí você já tá diversificando seu conteúdo, entendeu? E o terceiro que a gente falou, que era a forma de mostrar usando a sua personalidade, que é falar ainda de um outro benefício de reiki, né? Então, assim, quando você fizer, quando eu... tô chutando aqui formas de falar, tá, gente? Porque tem que ser rápido, mas aí vocês vão construir aí, elaborar de uma forma melhor, né? Mas assim, quando você recebe uma sessão de reiki, você se sente assim, uma fada, tipo uma bruxa, uma sei lá o que, soltando energia pelas mãos. E aí você mostra lá, né, a bruxinha que eu falei, a fada, sei lá, quem foi que você mostrou. Então só aí a gente tá vendo 3 formas de mostrar o nosso conteúdo diferente. A gente ainda tá falando, né, a gente ainda tá mostrando um conteúdo, mostrando o trabalho, né? Não tá ainda entrando nas dores e tal. Você pode fazer um outro conteúdo, por exemplo, que é a sua persona, como eu falei, né? É a pessoa que tá cansada e tal. Então você pode fazer um conteúdo falando sobre feminismo, né? Tipo assim, como a nossa sociedade gera esse tipo de cansaço extra para as mulheres, porque as mulheres ficam sobrecarregadas. E aí você faz um conteúdo sobre isso, apontando uma forma que você faz para dividir então as tarefas na sua casa, para contribuir com que isso mude. Sabe assim, a gente tem que olhar então outros conteúdos, outras informações que vão agregar e que aquela pessoa vai falar, nossa, olha, essa pessoa aqui entende o que eu tô passando, ela sabe que eu tô passando por isso, né? Ela sabe que eu tô cansada, que eu tô sobrecarregada. Que legal, vou ver mais então sobre o conteúdo dela, porque ela não é aquela pessoa que tá só me oferecendo um curso de reiki ou uma sessão de reiki, tá? Então, deu pra vocês entenderem aí, tipo, algumas formas da gente fazer conteúdo na prática? Tá? Então a gente mostrou a personalidade, a gente mostrou os benefícios, a gente mostrou como funciona, a gente se conectou com a pessoa por algum assunto que é parecido com aquele, né, que tem a ver, que gira em torno dos assuntos da minha persona. Então só aí a gente criou já 4 tipos de conteúdos. Então, gente, seguinte, me falem aí o que vocês acharam, se vocês conseguiram ter ideias de conteúdos, se fez sentido pra você. Vou fazer um post lá no Insta que vai falar exatamente sobre isso, tá? Esses 3 passos que a gente tem que tomar pra fazer os conteúdos. Então eu quero que vocês comentem lá me falando o que vocês acharam. Se vocês tiveram algum insight, lembre de mandar então essa live para outras pessoas, tá? Porque eu tenho certeza que vocês vão contribuir também com a vida dessas pessoas e vão ter com quem conversar sobre isso. Lembra que eu falei que é legal a gente ter, né, outras pessoas para conversar sobre aquele assunto? Então aproveitem que essa live vai ficar gravada, tá? E tira um print, faz aí, me ajudem na divulgação para que mais pessoas tenham acesso a isso, tá bom? E depois me manda lá no direct, depois que você fizer então esse exercício, que você tiver essas 4 postagens. Ah, e lembra uma coisa, gente, quando vocês forem fazer a postagem, coloquem lá a hashtag realizadora detectada, para que eu possa ver então as postagens que vocês estão fazendo e que todas as outras pessoas que estejam aqui também possam ver, tá bom?
Então, as lives vão ser sempre de quinta-feira, às 11 horas, tá? Eu propus de fazer no YouTube, hoje não deu certo. Mas pra entrar no meu canal do YouTube, vai lá no link da bio, se inscreve e aí vocês vão ser avisados. E sigam aqui as postagens que eu vou avisar, mas vai ser fixo, tá? Toda quinta, às 11 horas. E, gente, a live vai acabar já, então eu vou ter que encerrar, porque eu quero que fique gravada. Quero agradecer muito vocês aqui, tá? A presença de vocês, é muito gostoso fazer uma live assim com tanta gente falando, né, comentando, é gostoso ter essa interação, tô muito feliz mesmo, né, dessa primeira live ter sido assim. Gratidão, e a gente continua esse papo lá no Insta, então, aqui no Insta, tá? Pelo direct, pela mensagem, tá? Um beijo!